Marian Rojas. Estapé fez uma descoberta que desafia tudo o que nos ensinaram sobre imagem pessoal e vaidade. É o oposto do que a gente imagina. A forma como você se arruma não é sobre ser fútil. É sobre neuroquímica. É sobre respeito próprio. E sobre como seu cérebro interpreta o valor que você dá a si mesma. Deixa eu te contar uma história que mudou completamente a forma como eu vejo isso. Tenho uma paciente de Marian, vamos chamá-la de Ana, 38 anos, casada há 12 anos. Ela chegou no consultório dizendo que sentia que havia se tornado invisível. Não só para o marido, mas para ela mesma. Quando Marian perguntou quando foi a última vez que ela havia se arrumado de verdade, não para uma ocasião especial, mas só porque sim, Ana começou a chorar. Já fazia 4 anos que ela não comprava uma roupa nova para ela. 4 anos usando as mesmas calças de moletom surradas. 4 anos acordando e colocando a primeira coisa que via pela frente. E olha, ela tinha uma desculpa perfeita. 2 filhos pequenos, trabalho em home office, rotina pesada. Quem tem tempo para se arrumar, certo? Errado. Completamente errado. E Marian vai te mostrar por quê. Quando você acorda e coloca aquela roupa velha, aquela que está desbotada, aquela que você nem gostaria que alguém te visse usando, seu cérebro recebe uma mensagem, e essa mensagem não é consciente. Ela acontece em milissegundos, no sistema límbico, na parte mais primitiva do seu cérebro. A mensagem é: eu não mereço cuidado. Eu não sou prioridade. Eu não tenho valor suficiente para investir tempo em mim. Marian explica que isso dispara uma cascata hormonal no seu corpo. Seu cortisol, o hormônio do estresse, aumenta. Sua dopamina, o neurotransmissor do prazer e motivação, diminui. Sua serotonina, ligada ao bem-estar, cai. E tudo isso acontece porque você enviou para o seu próprio cérebro a mensagem de que você não importa. Mas tem mais. Muito mais. E é aqui que fica assustador. As pessoas ao seu redor, principalmente seu parceiro, também recebem essa mensagem. Não de forma consciente. Eles não pensam: ah, ela não se cuida, então ela não tem valor. Nada disso. É subliminar. É na forma como eles interagem com você. É no nível de atenção que te dão. É na prioridade que você recebe nas decisões do dia a dia. Volta para Ana. Marian propôs um experimento. Não era sobre comprar roupas caras. Não era sobre maquiagem profissional. Era sobre um protocolo simples. Durante 21 dias, Ana teria que se arrumar todos os dias como se fosse sair para algo importante. Mesmo que não fosse sair de casa. Mesmo que fosse passar o dia limpando a casa. Ana resistiu. Ela disse: mas isso é superficial. Isso é vaidade. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E Marian respondeu algo que mudou tudo. Cuidar da sua aparência não é vaidade quando vem de um lugar de autorrespeito. É vaidade quando você faz para impressionar os outros ou compensar uma ferida. Mas quando você faz porque está dizendo para si mesma: eu mereço me sentir bem no meu próprio corpo. Isso é amor próprio puro. Nos primeiros 3 dias, Ana achou ridículo. Ela se sentia estranha arrumada dentro de casa. Mas algo começou a acontecer. Ela começou a sentar com a coluna mais ereta. Começou a falar com um tom de voz diferente com os filhos, mais calmo, mais presente. Começou a fazer pausas durante o dia, olhar para o espelho e sentir algo que ela não sentia há anos. Ela se reconhecia. Na primeira semana, o marido perguntou se ela ia sair. Ela disse que não. Ele ficou confuso, mas não disse nada. Na segunda semana, ele começou a fazer comentários. Você está diferente. Não sei explicar. Mas tem algo diferente. Na terceira semana, ele começou a chegar em casa e procurar por ela primeiro, antes de ligar a TV ou pegar o celular. Mas o mais importante não foi a reação dele.
Foi o que aconteceu dentro de Ana. Ela percebeu que quando se arrumava, ela tomava decisões diferentes, pequenas decisões. Quando o marido chegava reclamando do trabalho e jogava o peso emocional nela, ao invés de absorver tudo e se anular como sempre fazia, ela estabelecia um limite gentil. Ela dizia: "Eu entendo que seu dia foi difícil, mas eu também preciso de um momento para mim." E ela não dizia isso com raiva. Ela dizia com clareza, com calma, com energia. Sabe por quê? Porque quando você se cuida, quando você se arruma, quando você olha no espelho e vê alguém que merece respeito, você não aceita mais ser tratada como se não importasse. Não é sobre ser superficial. É sobre embodiment, incorporação. É sobre seu corpo físico reforçar para o seu cérebro quem você é. Marian explica que existe uma pesquisa fascinante sobre o que chamam de enclothed cognition, ou cognição vestida. Mostra que a roupa que você usa não afeta apenas como os outros te veem. Ela afeta como você pensa, como você age e até como você performa em testes cognitivos. Quando você veste algo que te faz sentir competente, confiante, cuidada, seu desempenho melhora em tarefas de concentração e foco. Por quê? Porque seu cérebro não separa completamente o externo do interno. Eles estão em um loop constante de feedback. Você se sente mal, então se arruma mal, então se sente pior, então cuida menos de si. E o ciclo continua descendo. Ou você quebra o ciclo, você se arruma, mesmo sem vontade. Seu cérebro recebe a mensagem. Você começa a se sentir um pouco melhor. E o ciclo inverte. Deixa eu te dar outro exemplo. Tem outra paciente de Marian. Fernanda, 45 anos, divorciada. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento de 18 anos. Ela se sentia velha, invisível, descartada. Ela parou de se cuidar completamente. Ela dizia: "Para quê? Quem vai olhar para mim agora?" Marian não entrou no discurso de "você precisa se amar para atrair alguém", porque Fernanda já tinha ouvido isso 1000 vezes e só a fazia se sentir pior. Em vez disso, Marian perguntou: "Quando você para na frente do espelho de manhã, o que você sente?" Fernanda respondeu: "Evito espelhos." Pronto. Ali estava o problema. Fernanda estava literalmente se escondendo de si mesma. Seu próprio reflexo se tornou algo doloroso demais para encarar. E quando você não consegue olhar para si mesma, quando você evita sua própria imagem, você está mandando uma mensagem devastadora para o seu sistema nervoso. Você está dizendo: "Eu não suporto quem eu sou." Marian propôs algo diferente. Não era sobre mudança física. Era sobre presença. Fernanda teria que passar 5 minutos por dia. Apenas 5 minutos. Na frente do espelho. Só olhando. Sem julgar. Sem criticar. Só estar presente com a própria imagem. Os primeiros dias foram terríveis. Fernanda chorava. Ela via as rugas, a flacidez, os cabelos grisalhos. Mas Marian a instruiu a continuar. Só observe. Não fuja. Apenas veja você mesma sem adicionar uma narrativa negativa. Na segunda semana, algo mudou. Fernanda começou a notar outras coisas. A cor dos seus olhos. A forma como sua pele ficava quando ela sorria. As marcas no seu rosto, que contavam histórias. E então, espontaneamente, Fernanda começou a querer cuidar dessa mulher que ela via no espelho. Ela comprou um creme que tinha um cheiro agradável. Ela arrumou o cabelo de um jeito que ela gostava. Ela escolheu uma roupa que a fazia se sentir confortável e bonita, ao mesmo tempo. E isso não era para ninguém. Era para ela. 3 meses depois, Fernanda entrou no consultório de Marian, irreconhecível. Não pela aparência, embora estivesse radiante, mas pela energia. Ela tinha presença. Ela ocupava espaço.
Ela olhava nos olhos de Marian com uma firmeza que não estava lá antes. E ela disse algo que Marian nunca esqueceu. Eu parei de me esconder de mim mesma. E quando você para de se esconder de você, você para de se esconder do mundo. Vou te contar o que está por trás disso tudo. Marian explica que o autocuidado, incluindo como você se arruma, é uma das formas mais diretas de regular seu sistema nervoso. Quando você está em um estado crônico de negligência consigo mesma, seu sistema nervoso interpreta isso como ameaça. Você está em modo de sobrevivência. Seu corpo entende que você não tem tempo, energia ou recursos para cuidar de si, então ele entra em estado de alerta constante. Mas quando você dedica tempo para se cuidar, mesmo que sejam 15 minutos para escolher uma roupa que te faz sentir bem, seu sistema nervoso recebe uma mensagem diferente. A mensagem é: estamos seguras, temos recursos, temos tempo para investir em nós. E isso ativa o sistema parasimpático, o sistema de descanso e conexão. Seu cortisol desce, sua frequência cardíaca regula, sua respiração fica mais profunda. E sabe o que mais? Quando você está nesse estado, você se relaciona diferente com as pessoas ao seu redor. Você não está em modo defensivo. Você não está reativa. Você está presente. E as pessoas sentem isso. Principalmente seu parceiro. Vou te dar um protocolo prático que Marian usa com suas pacientes. Mas antes disso, preciso que você entenda uma coisa. Isso não é sobre ter dinheiro para comprar roupas caras. Não é sobre maquiagem, ou academia, ou procedimentos estéticos. É sobre atitude. É sobre a mensagem que você envia para si mesma todos os dias. O protocolo de Marian tem 3 fases. A primeira fase é a reconexão. Durante 7 dias. Você vai se arrumar todos os dias, mesmo que não vá sair de casa. Como se você fosse a pessoa mais importante do seu dia. Porque você é. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser trocar um moletom velho por uma calça que você gosta e uma blusa limpa que te cai bem. Pode ser passar um batom. Pode ser arrumar o cabelo. O que importa é a intenção. Você está dizendo para si mesma: eu mereço esse cuidado. A segunda fase é a presença. Durante a segunda semana, além de se arrumar, você vai adicionar um momento de presença. 5 minutos na frente do espelho, olhando para você mesma. Sem julgamento. Só olhando. Reconhecendo a mulher que está ali. Vendo ela como você veria uma amiga querida. Com gentileza. Com respeito. A terceira fase é a expansão. Durante a terceira semana, você vai começar a perceber como as pessoas ao seu redor reagem. Diferente. Não porque você está mais bonita, mas porque você está energeticamente diferente. Você está mais presente, mais firme, mais você. E nessa fase, você vai começar a fazer escolhas diferentes. Escolhas que antes você não fazia porque não achava que merecia. Deixa eu te dar exemplos concretos. Ana, aquela paciente do início, na terceira semana começou a dizer não para coisas que antes ela aceitava sem questionar. Quando a sogra ligava exigindo que ela levasse as crianças para visitar no meio da semana, Ana dizia com calma: essa semana não vai dar. A gente marca para o fim de semana. Antes ela diria sim e se anularia. Agora ela estabelecia limites, não com raiva, com clareza. Fernanda, a divorciada, começou a sair de casa, não para procurar ninguém, mas porque ela queria estar no mundo. Ela ia para cafés, caminhava no parque, ia ao cinema sozinha. E sabe o que aconteceu? Pessoas começaram a se aproximar dela, não de forma romântica necessariamente, mas de forma humana. Conversas espontâneas, sorrisos, conexões. Porque quando você está bem consigo mesma, você emite uma frequência que atrai conexão. Agora vamos falar do elefante na sala.
Muitas mulheres vão pensar, mas isso é reforçar a ideia de que nossa aparência importa mais que quem somos. E eu entendo essa resistência. Mas Marian explica que não é sobre aparência, é sobre congruência, é sobre o alinhamento entre como você se sente por dentro e como você se apresenta por fora. Quando você se sente digna por dentro, mas se apresenta desleixada por fora, há uma incongruência. Seu cérebro percebe essa dissonância, e dissonância cognitiva gera estresse. Da mesma forma, quando você se arruma por fora, mas está vazia por dentro, também há incongruência. E as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem que há algo falso. O ponto é a congruência. É quando seu interior e seu exterior estão alinhados. Quando você cuida de dentro e de fora ao mesmo tempo. Quando seu autocuidado vem de um lugar de eu mereço, não de eu preciso compensar algo. Vou te contar um detalhe que Marian sempre menciona e que muda tudo. Ela diz que você não precisa esperar se sentir bem para se cuidar. Na verdade, é o oposto. Você se cuida para começar a se sentir bem. É a ação que precede a emoção, não o contrário. Quantas vezes você já pensou, quando eu me sentir melhor, eu vou me arrumar. Quando eu emagrecer, eu compro roupas novas. Quando eu estiver mais confiante, eu começo a me cuidar. Isso é uma armadilha. Você está colocando o cuidado como recompensa. Mas cuidado não é recompensa. Cuidado é o caminho. Ana não se sentiu bem no primeiro dia que se arrumou. Ela se sentiu estranha. Mas ela fez mesmo assim. E foi a repetição dessa ação, dia após dia, que começou a mudar como ela se sentia. A emoção veio depois da ação, não antes. Tem um estudo que Marian cita sempre. Mostra que quando você sorri, mesmo sem estar feliz, seu cérebro começa a liberar endorfinas e serotonina, porque ele associa o movimento dos músculos faciais com felicidade. Seu cérebro não sabe a diferença entre um sorriso genuíno e um forçado no início. Ele só sabe que os músculos estão naquela posição, então deve estar tudo bem. A mesma coisa acontece com se arrumar, quando você se veste como alguém que se valoriza, mesmo que ainda não se sinta assim completamente. Seu cérebro começa a mudar a narrativa interna. Ele começa a pensar: se eu estou me cuidando assim, eu devo ter algum valor. E aos poucos, a crença interna muda. Isso não é fingir, é treinar. É mostrar para o seu cérebro uma nova possibilidade. É interromper o padrão automático de negligência e substituir por um padrão de cuidado. Deixa eu te contar mais uma história. Tem uma paciente de Marian, Beatriz, 50 anos, executiva de sucesso. Ela se vestia impecavelmente para o trabalho. Ternos elegantes, maquiagem impecável, tudo absolutamente no lugar. Mas assim que chegava em casa, ela se livrava de tudo aquilo e vestia roupas surradas, manchadas, desgastadas. Ah, em casa eu relaxo, ela dizia. Mas Marian Rojas Estapé percebeu algo muito importante. Ana estava feliz no trabalho e infeliz em casa. E parte disso tinha a ver com a mensagem que ela estava enviando para si mesma. No trabalho, eu mereço respeito, cuidado, atenção. Em casa, eu não preciso disso. Posso ser de qualquer jeito. O problema é que em casa estava a vida real dela, o marido, os filhos, o relacionamento, e ela estava guardando a versão mais cuidada de si mesma. Apenas para estranhos. A versão desleixada era para as pessoas que ela mais amava. E isso estava criando uma dinâmica, onde ela se sentia desrespeitada em casa, mas não conseguia entender o porquê. Marian Rojas Estapé pediu para Ana fazer o oposto. Durante 2 semanas, se arrumar em casa, do mesmo jeito que se arrumava para o trabalho. Não precisava ser terno e salto alto, mas roupas que ela escolheria se estivesse se encontrando com alguém muito importante.
e tratar a família como pessoas importantíssimas. A resistência foi enorme. Ana achava aquilo ridículo, mas ela fez, e na primeira semana, o marido dela começou a agir diferente. Ele começou a elogiá-la, a puxar assunto, a convidá-la para sair. Os filhos adolescentes começaram a pedir a opinião dela sobre as roupas deles, e Ana percebeu que, quando ela se valorizava visualmente em casa, as pessoas ao redor também passavam a valorizá-la mais. Mas o mais importante foi o que Ana sentiu. Ela parou de associar casa com desleixo e trabalho com cuidado. Ela começou a se sentir merecedora de respeito em todos os ambientes. E isso mudou a forma como ela estabelecia limites, como ela pedia ajuda, como ela se comunicava com a família. Agora, eu vou te dar 3 técnicas específicas que Marian Rojas Estapé ensina, para usar a forma como você se arruma, para transformar a sua energia e a sua vida. A primeira técnica é a âncora matinal. Nos primeiros 5 minutos depois de acordar, antes de olhar o celular, antes de fazer qualquer coisa, você escolhe uma peça de roupa que te faz sentir bem. Pode ser uma blusa confortável, mas bonita. Pode ser uma calça que te veste bem. O que importa é que você comece o dia enviando para o seu cérebro a mensagem: hoje eu mereço me sentir bem no meu corpo. Marian Rojas Estapé diz que esses primeiros 5 minutos do dia são cruciais, porque seu cérebro ainda está em ondas alfa, mais receptivo. O que você faz nesses minutos define o tom emocional do dia inteiro. Se você começa o dia se cuidando, você programa seu cérebro para priorizar o seu bem-estar ao longo do dia. A segunda técnica é o espelho de reconhecimento. Uma vez por dia, você para na frente do espelho por 5 minutos. Mas não é para se criticar, é para se reconhecer. Olhe para você mesma e diga em voz alta: eu te vejo, eu reconheço você, eu cuido de você. Pode parecer estranho no começo, mas Marian Rojas Estapé explica que isso ativa uma parte do cérebro chamada ínsula anterior, ligada à autoconsciência e à empatia. Você está literalmente treinando o seu cérebro a ter compaixão por você mesma. A terceira técnica é a roupa de poder emocional. Isso não é sobre a roupa mais cara ou mais bonita, é sobre a roupa que te faz sentir você mesma. Para a paciente Ana, era uma blusa azul que a fazia sentir calma. Para a paciente Fernanda, era um vestido leve que a fazia sentir feminina. Para a paciente Beatriz, era um jeans e uma camisa branca que a faziam sentir autêntica. Marian Rojas Estapé pede para cada paciente identificar uma roupa de poder emocional. E sempre que você tiver um dia difícil, uma conversa importante, um momento onde você precisa se sentir forte, você usa essa roupa. Com o tempo, essa peça se torna uma âncora emocional. Só de vestir, você ativa um estado interno de confiança e presença. Eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Isso não é sobre mudança superficial ou vaidade. É sobre respeito profundo. É sobre você enviar para si mesma, todos os dias, a mensagem de que você importa, que você merece ser vista, cuidada, valorizada. E quando você faz isso consistentemente, a sua vida muda. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor se reorganiza. Marian Rojas Estapé tem uma frase que ela repete sempre: você não atrai o que você quer, você atrai o que você acredita que merece. E a forma como você se cuida todos os dias é o reflexo mais honesto do que você acredita sobre si mesma. Se você acorda e coloca qualquer roupa
sem pensar. Você está dizendo: eu não valho o tempo de uma escolha consciente. Se você evita espelhos, você está dizendo: eu não consigo enfrentar quem eu sou. Se você reserva roupas bonitas, só para ocasiões especiais, você está dizendo: eu só mereço cuidado quando estou sendo vista por outros. Mas quando você muda isso, quando você se arruma todos os dias, como se você fosse a pessoa mais importante do seu dia, porque você é, algo profundo se transforma. Você começa a agir como alguém que se valoriza. Você estabelece limites. Você faz escolhas alinhadas com o seu bem-estar. Você para de aceitar migalhas emocionais. E as pessoas ao seu redor, principalmente seu parceiro, começam a te tratar diferente. Não porque você ficou mais bonita, mas porque a sua energia mudou. Você ocupa espaço de forma diferente. Você fala de forma diferente. Você estabelece padrões diferentes. E isso é irresistível. Não de forma sexual. De forma humana. Pessoas são naturalmente atraídas por quem está bem consigo mesmo, por quem tem presença, por quem se respeita. Deixa eu te dar um exercício prático, que você pode começar hoje mesmo. Hoje, quando você terminar de ouvir isso, eu quero que você vá até o seu guarda-roupa, não para fazer uma limpeza gigante ou comprar coisas novas, apenas para identificar 3 peças de roupa que te fazem sentir bem. Pode ser uma blusa que te veste bem, uma calça que é confortável, mas te deixa com uma boa aparência, um vestido que você ama, mas nunca usa. 3 peças apenas. Amanhã de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de olhar o celular, antes de começar a rotina automática, você vai escolher uma dessas 3 peças e vestir. E você vai passar 5 minutos na frente do espelho, apenas olhando para você mesma, não julgando, não criticando, apenas reconhecendo a mulher que está ali. E você vai dizer em voz alta, mesmo que pareça estranho: eu te vejo, eu cuido de você, você merece esse cuidado. E você vai fazer isso por 7 dias. 7 dias de escolher conscientemente como você se apresenta para si mesma. 7 dias de passar 5 minutos se reconhecendo no espelho. 7 dias enviando para o seu cérebro a mensagem de que você importa. E no 7º dia, você vai notar algo. Você vai notar que alguma coisa mudou. Pode ser sutil. Pode ser a forma como você fala. Pode ser a forma como você responde quando alguém te desrespeita. Pode ser a forma como você se senta. Mas algo vai estar diferente. E se isso tocou você de alguma forma, se fez sentido, se você quer que mais mulheres tenham acesso a esse tipo de informação, que pode transformar vidas, use os Super Thanks aqui embaixo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo que realmente importa, que vai fundo nas questões que ninguém fala. Mas todo mundo sente. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu com a Ana. 6 meses depois daquele experimento de 21 dias. Ela não parou no dia 21. Ela continuou. E 6 meses depois, quando ela voltou ao consultório de Marian Rojas Estapé, ela era outra pessoa. Não fisicamente. Ela não tinha emagrecido. Ela não tinha feito nenhuma transformação radical na imagem pessoal. Mas energeticamente, ela era completamente diferente. Ela contou para Marian que o casamento tinha mudado. O marido estava mais presente, mais atencioso, mais interessado. Mas o mais importante, ela tinha mudado. Ela não esperava mais que ele adivinhasse o que ela precisava. Ela pedia com clareza. Ela não aceitava mais ser tratada como a última prioridade. Ela estabelecia limites, sem culpa. E sabe o que o marido disse para ela? Ele disse: eu sinto que te encontrei de novo. Eu sentia que você tinha desaparecido.
Mas agora você está aqui. A Ana percebeu algo profundo. Ela tinha desaparecido. Não fisicamente, mas energeticamente. Ela tinha se apagado aos poucos, dia após dia, escolha após escolha de se colocar por último. E quando ela começou a se cuidar, quando ela começou a se ver, ela voltou. E as pessoas ao redor notaram. Porque você não consegue esconder presença. Você não consegue fingir energia. Você ou está presente, ou não está. A Fernanda, 6 meses depois, estava em um relacionamento novo, mas não era sobre o relacionamento. Era sobre como ela estava no relacionamento. Ela contou para Marian que, na primeira vez que o novo parceiro fez algo que a incomodou, ela não ficou em silêncio como fazia no casamento anterior. Ela não absorveu. Ela não se anulou. Ela olhou nos olhos dele e disse com calma: "Quando você faz isso, eu não me sinto respeitada. E eu não aceito mais ser desrespeitada." E sabe o que ele fez? Ele pediu desculpas. Ele mudou o comportamento. Porque homens não respeitam mulheres perfeitas, eles respeitam mulheres que se respeitam. E quando você se respeita, quando você estabelece padrões, quando você mostra através de cada escolha, incluindo como você se cuida e se arruma, que você tem valor, os homens certos respondem a isso. E os homens errados se afastam. E isso é bom. Isso é seleção natural emocional. A Beatriz, a executiva, teve uma revelação diferente. Ela percebeu que, durante anos, ela tinha dividido sua vida em duas: a vida profissional, onde ela merecia respeito, e a vida pessoal, onde ela achava que tinha que ser de qualquer jeito. E essa divisão estava matando ela por dentro. Quando ela começou a se arrumar em casa com o mesmo cuidado que se arrumava para o trabalho, ela parou de ver a família como um fardo e começou a ver como uma prioridade que merecia a melhor versão dela. Não a pior. E o mais incrível, os filhos adolescentes, que antes mal falavam com ela, começaram a procurá-la. Começaram a perguntar sobre a vida dela, sobre o trabalho, sobre como ela fazia as coisas. E a Beatriz percebeu que, quando ela se respeitava, quando ela se apresentava com dignidade em todos os ambientes, ela se tornava um modelo. Ela mostrava para os filhos, especialmente para a filha, que mulheres não precisam se anular em casa. E cuidado próprio não é egoísmo, que você pode ser mãe, esposa, profissional e ainda assim ser você mesma. Marian Rojas. Stapé tem uma teoria sobre isso. Ela diz que a forma como você se arruma é uma linguagem. É uma linguagem que seu cérebro entende. É uma linguagem que as pessoas ao seu redor entendem. E é uma linguagem que você está falando todos os dias, consciente ou não. Quando você se arruma com cuidado, você está dizendo: "Eu importo." Quando você se arruma de qualquer jeito, você está dizendo: "Eu não importo." E as pessoas ao redor, principalmente seu parceiro, vão tratar você de acordo com a linguagem que você está falando. Não é sobre roupas caras. Marian trabalhou com mulheres de todas as classes sociais. Mulheres que tinham 3 blusas no guarda-roupa. E o que ela descobriu é que não importa quantas roupas você tem. Importa a intenção. Importa se você está escolhendo conscientemente. Importa se você está se cuidando com amor ou se está apenas se cobrindo. Tem uma paciente de Marian Rojas Stapé que vivia em uma situação financeira muito difícil. Ela tinha 3 conjuntos de roupa. Só 3. Mas todos os dias ela acordava, lavava uma das roupas, passava e vestia com cuidado. E mesmo com 3 roupas, mesmo com todas as dificuldades, ela tinha uma dignidade, uma presença, que mulheres com guarda-roupas cheios não tinham.
Porque não era sobre quantidade, era sobre respeito próprio. Marian perguntou para ela: por que você faz isso? Por que você se arruma com tanto cuidado mesmo na situação que você está? E ela respondeu algo que Marian nunca esqueceu. Ela disse: porque eu já perdi muita coisa na vida. Eu perdi dinheiro. Eu perdi relacionamentos. Eu perdi oportunidades. Mas eu me recuso a perder minha dignidade. E enquanto eu puder escolher como eu me apresento para o mundo, e para mim mesma, eu vou escolher dignidade. Essa mulher, 6 meses depois, conseguiu um emprego melhor. Conheceu um homem que a tratava com respeito. Reconstruiu a vida. E quando Marian perguntou o que tinha mudado, ela disse: eu mudei. Eu parei de agir como vítima das circunstâncias. Eu parei de me apresentar como alguém derrotada. E quando eu mudei isso, as oportunidades começaram a aparecer. Não por mágica, mas porque quando você está presente, quando você tem dignidade, quando você se respeita, você vê oportunidades que antes passavam despercebidas. Você age diferente nessas oportunidades. E as pessoas respondem diferente a você. Deixa eu te falar uma verdade que talvez seja difícil de ouvir. A forma como você se cuida, como você se arruma, como você se apresenta para o mundo, é um reflexo direto de como você se sente sobre si mesma. Se você se sente sem valor, você vai se arrumar de forma que reflete isso. Se você se sente invisível, você vai se apresentar de forma que te torna invisível. E o ciclo se perpetua. Você se sente mal, então se cuida mal, então se sente pior, então cuida ainda menos. Mas você pode quebrar esse ciclo. Agora, hoje, você não precisa esperar se sentir melhor. Você não precisa esperar ter dinheiro. Você não precisa esperar emagrecer ou mudar alguma coisa. Você pode começar agora, com o que você tem, onde você está. Você pode escolher uma roupa que te faz sentir bem. Você pode olhar no espelho e se reconhecer. Você pode enviar para o seu cérebro, agora, a mensagem de que você importa. E quando você faz isso, quando você escolhe se cuidar mesmo sem vontade, mesmo sem acreditar completamente ainda, algo mágico acontece. Seu cérebro, ele começa a mudar a história. Ele começa a pensar: se eu estou me cuidando, eu devo ter valor. E essa nova história, essa nova narrativa, transforma suas ações. Suas ações transformam seus resultados. E seus resultados transformam a sua vida. E atenção, isso não é sobre ser superficial. Isso não é sobre vaidade. Isso não é sobre tentar impressionar ninguém. Isso é sobre um autorrespeito profundo. É sobre você se olhar no espelho todos os dias e escolher dignidade. É sobre você enviar para o seu sistema nervoso, para o seu cérebro e para as pessoas ao seu redor a mensagem clara de que você tem valor. E quando você faz isso de forma consistente, a sua vida inteira se transforma. Marian Rojas Estapé. Ela sempre termina essa conversa com uma pergunta: como você está se apresentando para você mesma hoje? Não para os outros, para você. Quando você se olha no espelho, você vê alguém que está sendo cuidada ou alguém que está sendo negligenciada? E se a resposta for negligenciada, o que você vai fazer sobre isso agora? Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te valorizar. Se você não se valoriza primeiro, ninguém vai te respeitar. Se você não mostrar, através de cada escolha, incluindo a forma como você se cuida e se apresenta, que você merece respeito. A mudança começa com você, com uma escolha de cada vez, com uma roupa de cada vez, com um olhar no espelho de cada vez, até que você se reconheça de novo, até que você volte para você mesma, até que você pare de se esconder e comece a se mostrar. E quando isso acontece,
Quando você volta para você, tudo muda. Seus relacionamentos mudam, suas oportunidades mudam, sua energia muda, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o mundo ao seu redor se reorganiza. Então deixe-me te perguntar: quando foi a última vez que você se arrumou? Não para uma ocasião especial, não para impressionar ninguém, mas só porque você merece se sentir bem no seu próprio corpo? Se você não se lembra, talvez seja a hora de começar. Talvez seja a hora de enviar para si mesma a mensagem de que você importa, de que você merece cuidado, de que você tem valor. Porque você sempre teve. Talvez você só precise começar a agir, como se acreditasse nisso.